Os camelos que faziam as travessias com aquelas mercadorias em seu dorso, os proprietários se preocupavam muito. Poxa, será que o meu camelo vai? E será que ele irá regressar? Ou chegará no seu destino dentro da sua integridade? E a mercadoria, como que vai ficar? À época não se discutia mercadoria. À época se discutia a proteção ao camelo. Então podemos dizer que o primeiro seguro existente no mundo não foi seguro de veículo, não foi seguro de pessoa, não foi seguro de mercadoria, foi seguro de animal. Poxa, então, século II antes de Cristo se falava em segurar animal, sim, um animal específico, que era o transporte do momento, o camelo. Após o século II, já dando um salto para os séculos XIV e XV, aí sim nós podemos dizer que o seguro começou a surgir como ele se faz presente hoje. Mas ainda não estamos falando do seguro do veículo, não estamos falando do seguro de pessoas. Estamos falando do seguro de mercadorias. Mas qualquer mercadoria? Não. Eram aqueles seguros que faziam uso de qual transporte? O transporte marítimo. Então veja só, num primeiro momento, século II a.C., Babilônia. Estávamos falando em seguro de quadrúpede, seguro de camelo. Pouco tempo depois, expansão marítima. Aí sim começamos a falar sobre o seguro utilizado para fins marítimos. Muito bem. E no Brasil? Como que se deu? O dedo é mais rápido às vezes. Como que se deu no Brasil a descoberta do seguro, a introdução desse instituto tão bonito do direito civil? 1808, abertura dos portos ao comércio internacional. Veja, nós estávamos, num primeiro momento, falando de seguro de camelo, num segundo momento, seguro marítimo. Em 1808, no Brasil, não poderíamos começar de forma diferente. Mais uma vez, abertura dos portos, ou seja, teríamos o que aqui? Mais uma vez, seguro marítimo. Ótimo. 1808, surge a primeira seguradora do Brasil, Companhia Boa Fé de Seguros. 1808. Está em vermelho, talvez não dê para vocês enxergarem aí. Aqui justamente o registro dizendo que foi a primeira seguradora do país. E qual foi o primeiro seguro explorado no Brasil? Seguro marítimo. Isto é, será que hoje o Brasil ele dispõe de mecanismos, dispõe de propriedades no que diz respeito ao seguro marítimo? E como temos? O Brasil entende muito de seguro marítimo. Agora, infelizmente, o seguro marítimo hoje é um seguro, digamos que privilegiado. É um seguro que acaba estando à disposição da sociedade, não qualquer sociedade. Aquela sociedade que dispõe de dinheiro. Por quê? Por uma questão de risco. Ah, eu não sei o que é risco. Risco, entender risco é uma situação muito simples. Nós, enquanto pessoas, será que nós temos riscos ao caminhar pelas ruas? E como temos? Basta adentrarmos a um veículo, nós estaremos em risco, o nosso veículo em risco, a nossa saúde. Risco quer dizer estarmos expostos a determinada circunstância, a determinada situação. Muito bem. Depois, em 1850, surge o nosso Código Comercial Brasileiro, e mais uma vez o Código Comercial tratando de seguro marítimo. Aí você vai me dizer, Fábio, já estávamos 1850 e nada de falar sobre os outros seguros? Nada. Ainda estávamos naquela ideia do seguro para o transporte empregado por meio de qual transporte? Marítimo. E o seguro das pessoas? E o seguro dos veículos? Não se tinha ainda. Ah, mas lá no Oriente Médio, na Ásia, já se falava em seguro de pessoas. E aqui? Aqui nós estávamos atrasados. Quando que, de fato, nós acordamos? 1916, Código Civil do Clóvis Bevilacqua. Poxa, tudo isto, desde o século II a.C., somente em 1916, que de fato nós passamos a ter um regramento jurídico para tratar sobre o seguro, só em 1916. Será que nós perdemos tempo? E como perdemos? Aí outro dia um colega me disse, não, Fábio, não perdemos muito tempo.
Aí eu disse, bom, talvez o tempo seja relativo, porque o Brasil foi descoberto em 1500. De 1500 para 1916 são 416 anos. Se isso não for muito tempo para o senhor, para mim é. Mas enfim, cada um tem a sua opinião, não é verdade, doutor? Muito bem, após 1916, chegamos agora já em 2012, novo Código Civil, onde este novo Código Civil ele traz ali, entre os artigos 757 e o artigo 802, o contrato de seguro. Aí você vai me dizer, e antes? Antes, no Código 16, nós não tínhamos ali o direito de seguro tratado? Tínhamos. Mas só que agora, no novo Código, nós temos um capítulo totalmente destinado ao contrato de seguro. E muitos me perguntam, poxa vida, será que eu posso trabalhar com direito de seguro no meu escritório? Eu digo, pode, tem total liberdade. Mas só que eu já lhe adianto uma notícia. O simples fato de você ter o seu Código Civil em sua prateleira não vai servir para quase nada. Aí ele me diz, mas doutor, como que não vai servir para absolutamente nada? Aí eu digo, não é que não vai lhe servir para nada, é quase nada. Sabe por quê? Porque o Código Civil, ele traz sim regras importantíssimas que irão nortear o irão nortear o contrato de seguro. Mas só que nós temos uma instituição chamada SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados aqui no Brasil. E a SUSEP, ela é igual torneira aberta, com o perdão do linguajar singelo. A cada mês saem novas circulares, regulamentando os diversos ramos do seguro no Brasil. Mas, doutor, não dá para ficar só no Código Civil? Não. O Código Civil ele não fala sobre o contrato de seguro de automóvel. Ele não fala sobre o contrato de seguro de bens em geral, transportes. É um conteúdo absolutamente genérico. Quer dizer, o que nós temos ali são cláusulas gerais que são aplicadas às seguradoras como norteadoras apenas. Agora, cabe à SUSEP regulamentar o uso e a exploração do contrato de seguro. Mas, doutor, e se eu não souber as circulares da SUSEP, como faz? Não vai advogar. Ou se advogar, infelizmente vai passar vergonha. Então, a bem da verdade, hoje a grande dificuldade daqueles que não conhecem o direito de seguro, qual é? É a falta de motivação? É a falta de conhecimento? Não. Hoje a grande dificuldade são aqueles que sempre estiveram focados em um segmento só do direito e de um momento para o outro resolveram ingressar nessa área sem estudo. E a gente sabe que a advocacia sem estudo, a advocacia apaixonada, digamos assim, é uma advocacia um pouco perigosa. Então, a bem da verdade, antes de adentrarmos a este segmento tão importante, é necessário algum certo preparo. Mas isso é mais do que fato notório. O slide ele está um pouco escuro, mas eu acredito que dá para enxergar aí no fundo. Vocês estão visualizando? Muito bem. Nós temos aqui um breve quadro que demonstra como que está hoje esquematizado o Sistema Nacional de Seguros Privados. Em 66, há mais de 40 anos, foi editado o Decreto-Lei número 73. O Decreto-Lei 73, ele é algo que veio a somar com o Código Civil de 16, trazendo diversas regras aplicáveis ao mercado segurador. E quando eu digo regras, são regras aplicáveis a seguradoras e, sobretudo, a corretores de seguros. Nós temos palestras, de vez em quando a gente é convidado para falar com corretores, e muitas vezes eu preciso sair escoltado, viu, doutor? Muitas vezes nós temos que sair escoltados de lá. Por quê? Porque existe uma grande problemática entre o mercado segurador e os corretores de seguros. Se houver tempo hábil, eu vou entrar nesse ponto, que é um ponto importantíssimo. Então, muito bem, nós temos o Sistema Nacional de Seguros desenhado da seguinte forma. Conselho Nacional de Seguros Privados. Abaixo, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Do lado esquerdo, resseguradoras. Ao meio, companhias de seguro. E ao lado, os corretores. Isto quer dizer, será que as seguradoras estão vinculadas à SUSEP? Será que elas devem satisfação diária à SUSEP? Devem. Será que
As corretoras de seguros devem satisfação? Devem. E as resseguradoras? Piorou. De 2007 para cá, o mercado ressegurador ele foi aberto. Antigamente, onde se vê resseguradoras, minha caneta falhou, nós tínhamos ali o IRB, que era o Instituto de Resseguros do Brasil. O governo brasileiro observou o quê? O IRB estava dando prejuízo aos cofres públicos brasileiros. E eles imaginaram o seguinte: poxa vida, ao invés de nós levarmos tanto prejuízo, por que não abrir o mercado ressegurador? Vai ser muito melhor. E assim foi feito. Houve uma certa pressão por conta do parlamento, os parlamentares pressionaram o governo e o governo cedeu e entendeu por bem abrir o mercado de resseguros. Isto significa que o IRB, de 2007 para cá, perdeu o monopólio. Agora, a sociedade brasileira ganhou muito com isso. Porque antes nós estávamos totalmente reféns, dependentes do IRB, só. A bem da verdade, o nosso propósito hoje não é falar sobre resseguro. Ficaríamos aqui um mês inteiro falando sobre resseguro. Seria um grande prazer, porém não temos tempo para isso. A natureza jurídica do contrato de seguro. Vou procurar ser bem rápido. Eu gosto de falar, tenho um prazer em falar. Mas só que o tempo não nos espera, não é verdade, doutor? Boa-fé. Será que a boa-fé, ela compõe o contrato de seguro? Será que a boa-fé, ela compõe a natureza jurídica do contrato? Sim. Eu posso dizer que este é o principal princípio que norteia as relações de consumo entre seguradoras e segurados. Isto vai ser uma discussão ad eternum. Por quê? Muitos me questionam, mas doutor, a seguradora negou determinado sinistro, alegando que o seu segurado agiu de má fé. Mas será que ela prova a má fé? Será que a seguradora ela consegue justificar uma determinada negativa de sinistro em juízo? É isso que eu vou procurar falar logo mais. Além da boa-fé, nós temos uma segunda característica, que é o contrato oneroso. Aí muitos me perguntam, poxa, o contrato de seguro ele é oneroso sempre? O seguro privado, sim. Ah, mas existe outro seguro que não seja o privado? Sim. Nós temos o seguro público. São aqueles seguros explorados por quem? Pela Previdência Social. Não é referente a esse seguro que eu estou falando aqui. Nós estamos nos referindo absolutamente em relação aos seguros de natureza privada. Se o seguro é privado, evidentemente, haverá um ônus. E aqui é a primeira problemática. Nós já tivemos inúmeras decisões judiciais, onde o próprio judiciário, com todo o respeito, equivocou-se em sua sentença, dizendo que caberia à seguradora pagar o prêmio devido ao segurado. E, a bem da verdade, o conceito de prêmio é bem diferente disso. Prêmio é o valor que o segurado paga mensalmente, ou que seja outro período, não importa. É o valor que ele acaba pactuando e tendo que pagar à seguradora pelo serviço que lhe é prestado. Então, a bem da verdade, não podemos confundir de maneira alguma prêmio com indenização. Poxa, mas tem magistrados que ainda classificam a indenização de prêmio? Sim. Vem diminuindo? É claro que vem diminuindo. Existe um trabalho que vem sendo feito. Muitas vezes chamamos os magistrados, chamamos o Ministério Público, conversamos, instruímos, e existe hoje uma parceria muito boa. Então eu posso dizer que o Poder Judiciário, pelo menos paulista, hoje já entende muito bem quais são as nomenclaturas empregadas no contrato de seguro. Além da característica de ser oneroso, ele é solene. Aí muitos me dizem, solene por quê? Será que existe algum ritual, alguma solenidade para contratar o seguro? Não. A bem da verdade, o Código Civil, no seu artigo 758, ele traz para nós as formas em que eu posso provar que houve a contratação de um seguro. Nós temos hipóteses, temos situações em que a pessoa falece, a esposa ou algum parente não sabia da contratação do seguro, descobre num momento posterior, mas só que descobre porque alguém falou,
ou porque ela identificou ali um débito na conta bancária do seu falecido, talvez, do decujus. Poxa, mas eu não tenho apólice de seguro, como que eu vou fazer? Será que é possível acionar a seguradora mesmo sem ter a apólice em mãos? Claro. Um débito em conta comprova a contratação? Comprova. É claro que por meio de um débito em conta ou de um boleto bancário, eu não sei quais são as cláusulas contratuais que foram pactuadas, mas ao advogado é muito simples. Uma vez que já existe a fumaça do bom direito, vamos pedir ao judiciário o quê? Excelência, vamos oficiar a seguradora e a seguradora estará, a partir daquele momento, obrigada a entregar, a apresentar junto aos autos a cópia da apólice. Então, hoje, é comum pessoas que nos procuram dizendo, olha, eu sabia que o meu marido, eu sabia que o meu parente, eu sabia que alguém tinha um seguro, mas eu não faço ideia de onde estejam os documentos. Mesmo assim, é possível acionar a seguradora? É. Por quê? Porque o Código Civil nos dá a possibilidade de provar por qualquer instrumento que seja diferente da apólice. Já pensou se nós pudéssemos acionar o seguro só com a apólice em mãos? Quase ninguém acionaria. Essa é a bem da verdade. A cadeira está na frente aqui, doutor. Nós temos, obrigado, nós temos a última característica, o contrato de seguro ele também é aleatório. E aí muito se discute, poxa, o que significa aleatoriedade? Usando um português muito singelo, nós temos no contrato de seguro aquilo que chamamos de mutualidade. O que é mutualismo? Mutualismo é como se nós tivéssemos aqui uma caixa onde cada um de nós estivéssemos depositando R$5, cada um de nós aqui deposita R$5, e se houver a necessidade de usar aquele dinheiro por conta de algum dano que houve, algum dano que eu sofri ou os colegas aqui sofreram, o que nós faremos? Vamos até esta caixa, retiraremos dali R$5 para que o nosso prejuízo seja pago por quem? Só por mim? Não, pela coletividade. Essa é a essência do seguro, mutualismo. Ah, então quer dizer que o prêmio que todos os segurados pagam, ele serve para indenizar eventuais sinistros? Exatamente isto. Isto quer dizer aleatoriedade. Quer dizer, nós aqui teremos contratos diversos dentro de uma companhia seguradora. Será que todos nós teremos sinistros ao mesmo tempo? Não. A não ser que houvesse um tsunami encobrindo a cidade de São Paulo, evidentemente. Mas como isso, espero que não aconteça nunca conosco, a massa de clientes será sinistrada ao mesmo tempo? Não. Aí, muitos me perguntam, mas doutor, e se porventura ocorrer isto? E se eu tiver 1.000 segurados, e os 1.000 segurados da carteira, ou seja, deste mutualismo, e se todos eles forem sinistrados? A resposta é, todos eles serão atendidos. Por quê? Porque a seguradora, quando ela fecha um contrato de seguro, ela não está fechando esse contrato à sua revelia. Ela segue alguns ditames. Ditames esses trazidos pela SUSEP. Ou seja, eu não posso comercializar um seguro sem que eu não reserve um dinheiro para suprir eventuais necessidades no futuro. É o que nós chamamos no mercado segurador de reserva técnica. Poxa, então é a reserva técnica que vai garantir as indenizações? Exatamente isto. Outro dia me disseram, mas doutor, a sua teoria está falha. Eu disse, por quê? Com todo respeito. Sua teoria está falha porque nós já tivemos seguradoras quebrando aqui no Brasil. Realmente nós tivemos. Não vou citar, é obviamente, por questões éticas, não vou citar o nome da seguradora. Já tivemos seguradoras indo à bancarrota? Já tivemos. Por quê? Falhas administrativas, falhas de ordem operacional, falhas onde nós tivemos ali fraude contra terceiros. E a SUSEP observou, mas quando percebeu, já era tarde. Não havia mais tempo para tirar a seguradora do calabouço em que estava. Hoje, posso dizer que a SUSEP é uma entidade extremamente rigorosa e extremamente cautelosa. Todos os produtos que são comercializados somente serão comercializados se houver autorização prévia da SUSEP. Isto quer dizer, a possibilidade de quebra hoje
ela é muito menor que outrora. Não estou dizendo que não seja possível. É possível, evidente que sim. Se bancos quebraram nos Estados Unidos, aqui também nós podemos ter a quebra. Mas o mercado segurador anda muito bem. Obrigado, essa é a grande verdade. A bilateralidade. Não existe seguro unilateral. Ah, não existe seguro unilateral? Nunca? Jamais. Por quê? Se nós estamos falando de seguro privado, de um lado, a seguradora, e do outro quem? O segurado. Poxa vida, então a bilateralidade é característica do contrato de seguro? Sempre será. Seguro unilateral? Não há. Até mesmo porque estamos diante de relação de consumo. E relação de consumo unilateral, estamos para ver ainda. A quinta característica já. O contrato é consensual. Poxa, consensual? Será que eu não posso ter uma contratação de seguro a contragosto? A contrassenso? Na teoria, não. E na prática? Na prática, nós vislumbramos. Hoje nos deparamos com um mito, que é o seguro prestamista, e um outro seguro chamado seguro de garantia estendida. Acredito que algum doutor, alguma doutora que está aqui, já deva ter passado por essa experiência amarga, diga-se de passagem. Uma certa feita ocorreu comigo. Estava dentro de uma grande rede de hipermercados, comprando um determinado equipamento para a esposa, final de ano. Imagina aquele cenário que nós estamos acostumados. Bem, desejo este equipamento. Pelo amor, adquiri aquele equipamento. E a senhorita do caixa, doutor, o senhor deseja contratar o seguro? Eu falei, qual seguro? É um seguro, onde o senhor terá 48 meses de garantia. Aí eu disse, não, muito obrigado. E fui embora, tranquilamente. Alguns 6 ou 8 meses depois, eu observei que em minha fatura do cartão de crédito estava sendo debitado o seguro de garantia estendida. Isto, sabe o que representa? A famosa venda recíproca, quer dizer, venda casada. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz de forma muito clara, muito transparente, a proibição da reciprocidade, da venda recíproca. Ou melhor, da venda casada. E o pior de tudo, ali foi praticada uma venda casada, retirando deste consumidor o direito de escolha. E para piorar, o direito à informação, que também está previsto lá no CDC, não foi preservado. 2 infrações. Venda casada e o direito à informação, o qual foi banido naquele exato momento. Esta realidade da consensualidade, que aos olhos da lei é tão clara, na prática comercial ela não é. Porque nós nos deparamos com milhares de consumidores que adquirem seus produtos e não contrataram seguro. Portanto, será que, na prática, esse seguro ele é tão consensual assim? Deveria ser. E como resolver isso? Uma missão quase que impossível. Quase que impossível. Por quê? Hoje as seguradoras, elas delegam à rede de lojas de grande varejo e de atacado também, a possibilidade de comercialização de seguro. E o pior, sem a presença de um corretor de seguros. Então as pessoas saem de mercados, saem da rede bancária, que é um outro assunto a ser tratado também, sem saber, sem ter notícia de que o seguro foi contratado. Imaginem aquele sujeito que vai a uma grande loja, adquirir ali os seus produtos, resolve comprar cama, mesa, banho, sala, quarto, a casa inteira, e parcela em 48 meses, 72 meses, e por aí vai. Depois ele fica desempregado. Ele perde o seu emprego. E o pior da história, nunca ninguém disse a ele que para aquela aquisição feita naquela data, houve a contratação de um seguro chamado seguro prestamista. Nossa, seguro prestamista tem tudo a ver com prestação. Exatamente isso. Seguro prestamista é uma figura que foi criada não há muito tempo, que tem por objetivo suprir algumas eventualidades, dentre elas o desemprego,
talvez um acidente pessoal. Poxa vida, então quer dizer, eu compro, faço uma compra em grande escala dentro de uma rede desta, e a loja, ela imputou a minha aquisição de um seguro prestamista, e sem eu querer, exatamente, é a venda casada mais uma vez. Poxa, mas por que houve isto? Por quê? Porque a sociedade hoje, quando ela vai adquirir bens em grande escala, o que o lojista está fazendo? Ele está fornecendo crédito, mas o crédito não é fornecido por ele. O crédito é fornecido por uma instituição financeira que está por detrás da loja. Ou seja, nós temos uma pirâmide, uma relação entre três pessoas: loja, banco e consumidor. E o consumidor não está sabendo de absolutamente nada em relação a isso. E muitas vezes fica sabendo depois que já contraiu o empréstimo com outro banco, ou talvez com a agiota, ou talvez em outras situações que não vêm ao caso. E como resolver isso? As seguradoras, será que são responsáveis? São. Nesses 15 anos por onde passei, pelas companhias seguradoras, nós desenvolvemos alguns programas de disseminação dessa cultura chamada direito do seguro. Trouxemos varejistas, trouxemos instituições bancárias, trouxemos muitas pessoas ligadas ao setor de comércio. Pessoas essas envolvidas em garantia de risco. O que é garantia de risco? Eu lhe empresto dinheiro, lhe faço uma venda, estou aqui com o comércio, mas para lhe emprestar esse dinheiro, eu exijo que você faça um seguro, que é o seguro garantia, famoso seguro garantia. O ideal é que o direito à informação previsto lá no CDC seja preservado naquele momento. Esteja as regras postas à mesa para que os consumidores saibam o que estão contratando. Mas isso não é o que vem ocorrendo. Poxa, já conversaram, já orientaram e mesmo assim nada acontece? Ainda falta muito. Um colega, meu sócio, diz: graças a Deus, doutor. O que seria dos advogados se não houvessem essas demandas? Aí é uma outra questão, na verdade, doutor. A adesão. O contrato de seguro tem mais uma característica. Ele é um contrato de adesão. Isto quer dizer, será que, enquanto o Fábio estiver interessado na contratação de um seguro, eu posso discutir as cláusulas do contrato de seguro? As cláusulas não. Por quê? Porque as cláusulas, elas já são estabelecidas em conjunto. Em conjunto quem? Seguradora e SUSEP. Agora, se eu quiser discutir as coberturas possíveis, aí tudo bem. Quer dizer, as cláusulas, então, o segurado não muda? Não. Poderia dizer, são intangíveis. Poxa vida, então quer dizer que o contrato de seguro ele é semelhante a um contrato de cartão de crédito? Exatamente. As cláusulas, o clausulado, não se discute. E qual é a problemática que isso nos traz? A problemática que isso nos traz é a seguinte: o segurado contratou o seu seguro, ele acha que está protegido, ele acha que a sua expectativa está sendo atendida, porque a ele foi vendida a ideia de que tudo estaria coberto. Então ele pergunta, quando ele está no canal bancário ou quando ele está diante do profissional corretor de seguros, ele faz aquela pergunta: o que o meu seguro irá cobrir? Cobertura total. Essa é a pergunta que ninguém quer ouvir. Cobertura total, o que significa isso? Não sabemos. É extremamente subjetivo dizer cobertura total. Cobertura total para o cliente vai representar que tudo aquilo que ele for necessitar, ele vai ser atendido. Nós temos clientes que já demandaram contra a seguradora em juízo, dizendo, olha, de fato, eu estava embriagado na condução do meu veículo. Houve um sinistro, eu estava embriagado. Mas, quando eu contratei o seguro, disseram que a cobertura era total. Lembram daquela grande rede varejista que anunciou na TV há uns anos atrás? Quer pagar quanto? Teoria da aparência. Mais uma vez, direito do consumidor. Este caso específico em que o sujeito estava literalmente embriagado, há uns 5 anos atrás,
A seguradora declinou o atendimento a ele por conta da ingestão de bebida alcoólica durante a condução do seu veículo automotor. O sinistro foi recusado, ele demandou contra a seguradora e a companhia perdeu. Ela foi condenada até em 3º grau. Poxa vida, por quê? Porque ele conseguiu provar que, por e-mail, a prova dele era um e-mail. Quando ele contratou o seguro, foi-lhe dito, a sua cobertura é total. Pela subjetividade da fala, pela subjetividade da venda que foi praticada naquele momento, o judiciário lhe concedeu o êxito nessa empreitada judicial. É claro, é um caso isolado, não é o que predomina, mas nós estamos relatando aqui um fato que ocorreu. Isto é, se ocorreu uma vez, será que nós não temos precedente para que ocorra outra? Sim, é claro que vamos evitar que isto venha a acontecer. A classificação do seguro no direito brasileiro. Quando abrirmos o Código Civil, hoje ele divide em 2 partes, muito claras. Seguro de dano e seguro de pessoa. Interessante que ele fala no singular mesmo, seguro de pessoa. Muitos falam por aí afora, o seguro de pessoas. Seguro de pessoas não existe aos olhos da lei. Aos olhos da lei o seguro é de pessoa, porque nós estamos falando do indivíduo singular, da singularidade do sujeito, da pessoa humana. A letra está demasiadamente pequena, mas eu não quero entrar nos detalhes desses slides para a gente não ter muito tempo. A questão é a seguinte, o Código de Defesa do Consumidor, de 90 para cá, ele marcou o mercado segurador de tamanha forma que muitos escritórios de advocacia, talvez os seus sócios ficaram calvos, como eu. Por quê? Porque de 90 para cá, para trás, aliás, nós tínhamos qual regimento? Código Civil. Queríamos discutir alguma coisa com o setor segurador? Código Civil apenas. E circular e SUSEP. De 90 para cá, o mercado de consumo, ele conta com um grande amigo, um grande aliado, que é o Código de Defesa do Consumidor. E no Código de Defesa do Consumidor nós temos uma regra muito clara dizendo que serviço, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Isto quer dizer, será que as seguradoras conseguiram escapar depois desta? Não. Não existe mais nenhuma tese que tenha êxito na tentativa de eximir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre segurados e seguradora. Impossível. Por muito tempo intentamos. Por muito tempo martelamos. Não, não. O que deve recair sobre as nossas relações é o Código Civil apenas. E, no finalzinho, por favor. Ok? Agradeço. Hoje, o Código de Defesa do Consumidor ele vai nortear 100% das relações entre segurado e seguradora. Isto no direito de seguro privado, não no público, que é uma outra situação. O contrato de adesão, como nós já falamos aqui. O segurado ele adere às cláusulas que são apresentadas pela seguradora. Naquele momento, ele firma uma proposta onde ele diz assim: declaro tomar pleno conhecimento, plena ciência de todas as cláusulas previstas neste presente contrato. Mas será que esse segurado de fato ele leu o contrato inteiro? Será que ele tomou ciência daquele livro, daquela brochura com quase 200 páginas, com cláusulas excludentes de cobertura, com cláusulas restritivas de atendimento? Será que ele tomou ciência? Hoje, eu posso afirmar categoricamente aqui, 95% dos segurados, quando estão contratando o seu seguro, seja qual for, seja vida, automóvel, empresarial, qualquer ramo, não sabem o que estão contratando. Nossa, doutor, isso é muito grave o que você está dizendo. É a realidade. Por isso, da enxurrada de processos que nós temos em face das companhias seguradoras. Não estou dizendo aqui que a culpa é do A, do B ou do C.
O que eu estou afirmando é que 90% ou 95% dos segurados não sabem o que contratam. Em algum lugar está a falha. O único problema é que o Código de Defesa do Consumidor ele não é falho. Aliás, isso não é um problema, é uma solução. O Código de Defesa do Consumidor ele traz de modo cristalino o direito à informação é direito garantido de quem? Do consumidor. Quer dizer, a partir do momento que ele assina algo que ele não sabe o que está assinando, será que em juízo este consumidor ele terá grande possibilidade, grande oportunidade de provar que não tomou ciência do clausulado, que não tomou ciência das cláusulas contratuais? É isto que nós vamos tratar daqui a pouquinho, logo mais. Temos aqui uma regra que deixa muita gente de cabelo em pé. Nós temos no contrato de seguro cláusulas que são chamadas cláusulas restritivas de atendimento ou cláusulas restritivas de cobertura. Para que serve um seguro? O seguro serve para reparar o dano, para devolver aquele bem que foi perdido outrora. Agora, será que eu poderia imputar ao cliente, por exemplo, no seguro de automóvel, o dever dele conduzir o seu veículo, que seja 0 km, que seja já com um certo período de uso? Será que eu posso obrigá-lo a conduzir o seu carro a uma oficina credenciada? Não, de jeito nenhum. E muitos dizem, não, mas o segurado tudo bem. O segurado ele não pode ser compelido a levar o seu veículo a uma rede credenciada, mas o terceiro pode. Quem disse que pode? De jeito nenhum. Porque o terceiro, a partir do momento que ele está sendo atendido por aquela apólice de seguro, de modo indireto ele passa a ser um consumidor. Ora, de um lado a seguradora, servindo como prestadora de serviço, e do outro lado, uma pessoa que, de um certo modo, não teve até aquele momento um liame contratual. Liame contratual não tem mesmo. Mas por conta da apólice daquele causador do prejuízo, que é o segurado, por via oblíqua, este terceiro ele passa a ser consumidor. E muitos me procuram dizendo, mas doutor, eu estou sendo obrigado, estou sendo compelido a levar o meu veículo a uma oficina a qual eu não conheço. Oficina que eu nunca passei em frente. E não faço ideia de quais os profissionais que estão ali trabalhando. Sou obrigado a levar? De modo algum. Quer dizer, é muito simples de resolver isto. Basta que nós tenhamos um orçamento de uma oficina, outros 2 orçamentos, e vamos acionar quem? Será que eu, enquanto terceiro, preciso demandar contra a seguradora? Não, não preciso perder esse tempo. Eu vou demandar contra quem? Contra o proprietário do veículo que causou o prejuízo. Contra ele. E se ele quiser, o que ele fará? Irá chamar a seguradora. Aí nós teríamos a denunciação, a lide. A seguradora, neste momento, seria trazida ao polo passivo da ação. Evidentemente, desde que não esteja lá no juizado especial civil. Mas numa circunstância normal, um valor expressivo, este é o caminho das pedras. Vamos demandar contra este terceiro causador. E muitos me dizem, mas doutor, nesse período todo que você passou dentro das companhias seguradoras, que para mim é pouco tempo, não é muito, sempre estamos aprendendo, as seguradoras inseriam dentro do contrato essa cláusula, obrigando o seu terceiro ou o seu segurado a direcionar o seu veículo a uma rede credenciada? Não. Por quê? Porque elas estariam simplesmente dizendo, olha, eu sou a seguradora NXY e eu estou inserindo no meu contrato uma cláusula abusiva. Cláusula abusiva esta que coloca em plena desvantagem quem? A parte hipossuficiente, a parte frágil, que é o consumidor. Seguradora nenhuma quer fazer isto. Mas o interessante é que as suas centrais de atendimento continuam fazendo. Mas isso é muito sério. É sério. Quando eu estou dentro das companhias seguradoras debatendo o tema, isso é assunto recorrente. Não quero entrar nesse mérito porque existe esta fala, esse script. A bem da verdade, existe uma tentativa de redução de custos.
Uma vez que a seguradora tem uma parceria com redes referenciadas, o custo operacional de atendimento, evidentemente, será menor. Mas esse é um outro assunto para um outro determinado momento que não cabe agora. Além desta cláusula abusiva ficta, que é o endereçamento desse veículo a uma oficina referenciada, nós temos uma série de outras problemáticas. Uma certa feita, trabalhei em uma determinada companhia de seguros, onde no contrato, e detalhe, contrato este chancelado pela SUSEP, havia uma cláusula dizendo assim: se você, segurado, infringir o perfil, você será penalizado. Quando eu olhei aqueles dizeres, a primeira coisa que me passou, nossa, eu acho que nós somos agora poder judiciário. Porque você será penalizado? Quem somos nós, companhia seguradora, para penalizar alguém? Que prerrogativa nós temos? Nenhuma. E o departamento jurídico naquela época fez um trabalho, levando isso à área comercial da companhia, para tentar mudar o entendimento e mudar o script contratual. A bem da verdade, esta regra ela se resumia no seguinte. Imaginem, eu tenho 18 anos, contrato seguro, com a seguinte formação. Condutor principal, 54 anos. Mas a bem da verdade, o condutor verdadeiro não tem 54, tem 18. E a seguradora, no dia a dia, em algumas circunstâncias, ela desconfia da ocorrência do sinistro. Querem ver? Muito simples. Sinistro ocorrido sexta-feira, às 4h30 da madrugada, na esquina da Avenida Faria Lima, com a Cidade Jardim. Veículo. Veículo esportivo, com suspensão rebaixada, não vou dizer aqui a marca, com uma picape. Uma Saveiro esportiva. Este foi o script do sinistro. Um veículo, Saveiro esportiva, suspensão rebaixada, de sexta para sábado, 4h30 da madrugada, e o condutor declarado no boletim de ocorrência policial, 18 anos de idade. A seguradora, o que ela fez? Imediatamente passou a investigar, passou a apurar o ocorrido. E aquela feita identificou que o seguro foi contratado de forma incorreta, dizendo assim: segurado, você faltou com a verdade. Mas só que eu não vou declinar o atendimento. Ela fez pior do que isso. Eu vou lhe atender, mas só que eu vou lhe aplicar uma punição. A punição vai ser a seguinte: para 18 anos, você deveria ter pago, por exemplo, R$ 1.500 de prêmio. Mas como você declarou 55, você pagou 1.000. Então, nós temos uma diferença aí de R$ 500. R$ 500 significa 50% do prêmio. Sabem qual foi a punição? A seguradora disse o seguinte: vamos lhe indenizar, porém haverá uma glosa, um corte de 50% na sua indenização. Isto é, aquilo que valeria R$ 100.000, agora vale 50. Nós fomos ao judiciário, porque evidentemente o segurado não concordou. Ele disse: eu não quero receber um centavo desta forma. Nós vamos discutir em juízo. Muito bem, fomos ao judiciário. O juiz, nosso nobre magistrado, ele me fez uma pergunta só. Doutor, sem delongas, tem acordo? Não, excelência, não temos. Então é a última pergunta da audiência. Vocês estão em qual dos 3 poderes? Executivo, judiciário ou legislativo? Eu falei: nenhum, excelência. Não, porque dá a impressão que vocês estão compondo o poder judiciário. Porque vocês estão julgando. Ou talvez no poder executivo enquanto polícia civil, polícia judiciária. Porque o que vocês estão fazendo aqui é um trabalho de investigação associado a uma sentença. Porque vocês estão sentenciando o cliente de vocês. Isto aí, doutor, não parece para vocês enriquecimento ilícito? Porque outrora o seu cliente tinha R$ 100.000 de cobertura. Agora ele passa a ter 50? E os outros 50? O que vocês fizeram? Nós tomamos ali, com o perdão do termo chulo, nós saímos lavados, literalmente. Fomos condenados. E muitos me perguntam: mas o jurídico não sabia disso?
O jurídico não previa a condenação? Prevíamos. Mas só que o departamento jurídico corporativo não determina. Ele exerce um trabalho consultivo. Ou seja, as áreas técnicas nos consultam e nós damos o parecer. Parecer pelo atendimento ou parecer pela negativa. Mas as áreas administrativas, elas dispõem de plena prerrogativa para discordarem do parecer exarado pelo departamento jurídico. Ou seja, será que ainda falta comunicação entre departamento jurídico e áreas de sinistros internas das companhias? E como falta? Esse é o trabalho que nós estamos tentando fazer. É mudar o entendimento, mudar a cultura daqueles que não estão dentro de um contexto de departamento jurídico. Por quê? Porque nós temos ali gerentes que dizem, olha, nesta área aqui quem entende sou eu. Eu que entendo de sinistro, eu que entendo de vistoria, eu que entendo de regulação, de custos, e nós entendemos pelo não atendimento, pela negativa, e vamos negar e ponto final. A única coisa é que depois de 5 anos ou mais, sai a condenação e quem perde? Eu ou eles? Todos. O mercado segurador perde com isso. Algo que poderia ter sido sanado de uma forma muito mais singela, de uma forma mais otimizada. Mas, enfim. Uma outra questão problemática, por isso do tema da palestra, paradigmas, mitos e quebra de paradigmas, é a questão do prazo de indenização. Nós já tivemos seguradoras dizendo, na televisão, indenização mais rápida no mercado de seguros, 7 dias. Em 7 dias lhe indenizo. Em 7 dias lhe pago. Em 7 dias lhe dou aquilo que você espera. Agora, a bem da verdade, será que esses prazos foram cumpridos? Muitas vezes sim, e muitas outras não. Prova disso é que a propaganda não existe mais. Agora, será que é justo ou injusto essa propaganda? Esse não é o mérito. Mas o fato único qual é? A partir do momento em que eu vendo determinada propaganda, a partir do momento que eu vendo determinada imagem, eu tenho que cumprir. E será que as seguradoras estão preparadas para isto? Se nós tivermos um boom de sinistralidade, será que esse boom de sinistros, eu terei funcionários, eu terei um quadro preparado para absorver essa demanda de sinistralidade? Não. Nossa, mas isso é grave o que você está falando, doutor. Não é grave, é a realidade. Hoje o mercado segurador ele trabalha com quadro de funcionários enxuto, mas não é apenas as seguradoras. São todas as empresas, são todos os setores. Isto quer dizer, temos que tomar cuidado no momento de, enquanto seguradora, levarmos ao cliente o oferecimento de alguma vantagem. Porque no momento do sinistro, é o momento que se mede a qualidade da prestação de serviço. Por isso, da grande avalanche de demandas judiciais no judiciário. As seguradoras trabalham mal? Não. Estou defendendo as companhias? Também não. Mas também não estou falando contra. Para vocês terem uma ideia, hoje, de 100%, 2% dos sinistros são levados ao judiciário. Isto quer dizer, poxa, então o Instituto Seguro, ele funciona? Funciona. Funciona muito bem. Ocorre que esses 2% que são levados ao judiciário já é o suficiente para termos ali as prateleiras do Poder Judiciário repletas de ações envolvendo segurado e seguradora. Eu estava falando sobre o prazo. Doutor, qual é o prazo para indenizar? 30 dias. 30 dias é o prazo para que uma seguradora possa, de fato, indenizar o seu consumidor. A partir de quando? A partir do momento em que este cliente cumpre com o seu dever, que é o dever de entregar os documentos necessários. Há alguns minutos atrás eu estava falando sobre a boa-fé, que a boa-fé é um princípio norteador do contrato de seguro. Por incrível que pareça, neste momento eu vou apresentar um conflito, o qual eu estive envolvido na situação, em que o princípio da boa-fé, que deveria ter sido respeitado pela companhia seguradora, não foi. Muitos dizem, quem faltou com a boa-fé foi o segurado, sempre o segurado. Seguradora também. Imaginem, um determinado cliente recebe em seu domicílio a relação de documentos,
30 documentos. O que ele faz? Ele providencia os 30 documentos e encaminha para a seguradora. No 29º dia, a companhia encaminha uma correspondência ao cliente dizendo: está faltando um documento. Nossa, que interessante, no 29º dia? É. Por quê? Suspensão do prazo. Quer dizer, a partir do 29º dia, eu estanco a contagem, porque falta um documento. Mas só que o segurado, colega nosso, advogado, brilhante profissional, ligou para mim. Falou: Fábio, dá uma olhada nisso aqui. Eu falei: o quê? Eu recebi essa relação de documentos, e eu já enviei, e eles estão me dizendo que agora falta um documento ainda. Será que falta mesmo? Eu falei: deixa eu dar uma olhada. O que eu descobri? Toda a relação de documentos que as seguradoras encaminham não é criação da companhia. Existe uma relação básica. Uma relação básica presente onde? Nas condições gerais. Todas as condições gerais dispõem de uma relação básica de documentos que são imprescindíveis para a indenização. O analista da companhia, ele suprimiu um documento que estava no rol de documentos básicos previstos nas condições gerais, condições essas que foi aprovada pela SUSEP. Ou seja, fraude. Tudo por conta da suspensão do prazo. Em contato com esse colega, eu falei: olha, de fato nós temos uma irregularidade aqui, haja vista que um documento foi suprimido. Aí ele: poxa, mas que culpa eu tenho? Eu falei: nenhuma, vamos resolver isto. Notificamos a companhia, e a companhia manteve a ideia de que haveria necessidade da entrega daquele documento, entre aspas, suplementar. Portanto, a contagem do prazo estava suspensa. Nós levamos isso ao conhecimento da SUSEP. Dissemos: SUSEP, aqui estão as condições gerais, com a relação de documentos básicos que você mesma homologou, e aqui está a mesma relação apresentada pela companhia com um documento suprimido. A SUSEP notificou a companhia foi autuada em R$64 mil, e em 5 dias o sinistro estava indenizado. Aí eu pergunto: onde que está a boa-fé? Em algum lugar ela ficou para trás. Não estou dizendo que esta é a realidade do mercado segurador. Não. Eu estou dizendo que este episódio ele está dentro destes 2% que acaba caindo na malha do Poder Judiciário. O computador está desprovido de boa-fé. Sidney, perfeito. Isso. Muito obrigado pela gentileza, Sidney. Muito bem. Os direitos básicos. O Código de Defesa do Consumidor ele traz uma série de direitos básicos que recaem sobre os consumidores. Como o nosso bate-papo aqui não é exatamente o Código de Defesa do Consumidor, eu trago a lume, talvez, o principal, que é a inversão do ônus da prova. Eu posso dizer que este é o maior instrumento, é a principal ferramenta que os segurados dispõem e os advogados também. Evidentemente, os advogados que estão ao lado dos consumidores. Por quê? É comum aquele questionamento: por que será que 90% das ações demandadas contra as companhias, por que os consumidores têm êxito? Por que será? Inversão do ônus da prova. A partir desse momento em que há a verossimilhança das alegações, a fumaça do bom direito, a tendência do Poder Judiciário qual era? Basta o advogado pedir, requerer, em tese ou em regra, o juiz ele vai conceder a inversão do ônus da prova. A partir desse momento, caberá à seguradora a grande e árdua missão
de provar que aquilo que está sendo alegado pelo consumidor não é verdade. Poxa, então será que isso justifica o grande êxito desses clientes? Justifica. Posso dizer que entre 70% e 90% é a margem de êxito. Prova disso, nós agora tivemos, recentemente, a alteração nós tivemos agora a lei seca. A lei seca, ela traz à baila a impossibilidade do sujeito conduzir o seu veículo automotor independentemente da dosagem de álcool a qual ele fez uso. Isto, será que trouxe algum reflexo ao mercado segurador? E como trouxe? E como trouxe? Mas isto é recente. E antes, como que era? Era uma enxurrada de decisões contrárias às seguradoras. Exemplo, tivemos uma situação no Paraná, onde o sujeito trafegava com o seu veículo, se envolveu num acidente, a polícia chega ali até o local, o policial não submeteu o condutor ao bafômetro, não houve teste algum para aferição, nenhum. Não desconfiou, pelo menos naquele primeiro momento. Porém, em momentos posteriores, a seguradora acabou localizando dentro da delegacia de polícia 2 boletins de ocorrência. Um idêntico ao que o segurado apresentou e um outro da Polícia Rodoviária Federal, onde o agente federal dizia assim: condutor do veículo NXYZ trafegava pela via assim, 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 conduzindo seu automotor e apresentando sinais de odor etílico. Nosso departamento jurídico foi consultado à época. A área de sinistros nos questionou: podemos negar o sinistro? E nós dissemos: não, porque odor etílico não significa embriaguez. Odor etílico, basta tomar um cálice de qualquer bebida que eu vou apresentar o odor etílico. Agora, será que isto é embriaguez? À época, não era. E o gerente daquela área disse: olha, vocês querem pagar tudo, nós vamos negar. E negaram. Negaram o sinistro, fomos ao judiciário, e no judiciário perdemos. Por quê? Não tínhamos uma prova cabal de que aquele condutor de fato estava embriagado. Não havia um hemograma, um bafômetro, nada de prova material. Perdemos? Perdemos. Poxa, não havia testemunha, não. Só havia a fé pública do policial, que relatou que o condutor apresentava sinais de odor etílico. Hoje o nosso cenário melhorou. Porque sabemos bem que, independente da dosagem, o sujeito, ainda que ele não queira se submeter ao teste, ele é conduzido ao Instituto Médico Legal. E lá o médico legista não precisa muito para identificar. Um exame clínico superficial ele já consegue atestar a embriaguez do sujeito. Agora, a seguradora, eu posso dizer que ela começa a dispor de mecanismos para sustentar essas recusas em juízo. Porém, estamos ainda iniciando as teses. Nós não temos ainda isto sedimentado, pacificado pelo judiciário. Há controvérsias. É possível ainda combatermos um laudo pericial produzido pelo ML? Ainda assim, até que isto não seja sumulado pelo STJ. Por enquanto, temos controvérsias. É possível ainda rebatermos a tese de embriaguez nessas situações. Agravamento de risco. Muitos me perguntam: doutor, o que é agravamento de risco? O que isso significa? O que isso tem a ver com boa-fé? Eu digo, tem tudo. Porque agravamento de risco nada mais, nada menos quer dizer do que expor o nosso patrimônio a uma situação absolutamente desnecessária. Uma vez tivemos um caso interessantíssimo, que vale como exemplo, onde o sujeito ele contratou um seguro residencial e um seguro para o seu veículo. Muito bem. Ele mudou de domicílio. Ele alterou seu domicílio e não comunicou à seguradora a sua mudança. Alguns meses depois, subtraíram o veículo dele,
na porta de casa. Ou seja, ele estava saindo, foi abordado por meliantes e levaram o seu veículo. A seguradora simplesmente ela disse: doutor, dá um parecer para nós, por favor. Nós queremos saber se podemos negar o sinistro. E nós dissemos mais uma vez, não. O sinistro foi recusado. Os 2%. O sinistro foi recusado e nós perdemos. Sabe qual foi a tese, por sinal brilhante, da defesa? Aliás, do advogado deste cliente? Ele disse o seguinte: olha, pelo que me consta, vocês solicitaram ao meu cliente o domicílio fiscal dele. Domicílio fiscal é aquele em que eu declaro na declaração uma vez por ano. Se eu não mudei o exercício ainda, meu domicílio fiscal não foi alterado. Ele segue o mesmo. Isto quer dizer, eu só estaria obrigado a comunicar à seguradora a alteração do domicílio a partir do momento em que, de fato, houver a mudança do domicílio fiscal. A tese emplacou. E nós perdemos. Tentamos, de todos os modos, rebater a tese desse brilhante advogado, por sinal. Não conseguimos. Tudo por quê? Porque no contrato de seguro nós tínhamos a regra do domicílio fiscal. E domicílio fiscal eu tenho, entre aspas, um indexador. O indexador é a declaração do imposto de renda. Perdemos. Hoje, já estamos substituindo essa nomenclatura. Ao invés de falarmos em domicílio fiscal, falaremos meramente em domicílio. Pelo menos eu estarei perdendo essa referência de aspecto fiscal. Isto para tentar eximir a seguradora da sua responsabilidade. Subrogação de direitos. Veja, o que é isto? O que significa a subrogação de direitos? Teve uma determinada ocasião, meus queridos, em que o meu veículo foi atingido por um determinado sujeito nas ruas de São Paulo e eu não me preocupei. Eu falei, eu tenho seguro, o rapaz não quer arcar com o meu prejuízo, sem problema. Acionei a minha seguradora. Meses depois, este sujeito que nunca esteve predisposto a conversar comigo, ele me telefonou. Doutor, por que a sua seguradora está me ligando? Isso é um absurdo. Eu não vou admitir que a sua seguradora entre em contato comigo. O senhor pode orientar a sua companhia a não entrar em contato comigo, que senão eu vou lhe processar. Eu falei, colega, eu fui o prejudicado, eu tive um prejuízo gigantesco, e agora eu que poderei figurar na condição de réu. A minha seguradora já ligou uma vez para o senhor, e tenha certeza, ela vai continuar ligando, porque agora eu que vou pedir para ela ligar. O que é isto? É a subrogação de direitos. Quer dizer, naquele primeiro momento, a seguradora ela esteve à minha disposição, arcou com os meus prejuízos, e agora ela se vê no direito de buscar o ressarcimento do dinheiro que ela teve que despender para reparar os meus danos. Só tem um grande problema. Essa subrogação de direitos, ela só